para encher o seu coração de fé, essa é uma mensagem para encher o seu coração de convicção, essa é uma mensagem para lembrar que o nosso Deus é um Deus de gerações, o nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas e que Ele continua construindo o seu reino de tal forma que a missão que Ele nos dá sobreviva ao tempo. E esse é o tema do nosso sermão hoje: o Deus das gerações, o Deus das gerações, construindo a missão que sobrevive ao tempo. Quantos de vocês tiveram pais ou tiveram pais que vocês não nasceram no lar evangélico? Levantem a mão. Vocês não nasceram no lar evangélico, mas hoje vocês são evangélicos, amém? Cristãos, vocês são discípulos de Cristo. E agora os filhos de vocês vão nascer num lar cristão, sim ou não? E você ora para que os filhos dos seus filhos permaneçam no lar cristão. Isso é verdade, sim ou não? E assim então, Deus perpetua a sua missão de geração em geração. Os pais do meu pai não eram crentes quando ele nasceu. Eles eram de uma vila extremamente idólatra, um tipo de paganismo misturado com o catolicismo romano. Jesus nos salva poderosamente através de um trabalho de evangelização e através de um trabalho pastoral das igrejas lá na Ilha do Marajó. E então o meu pai nasce e então ele se converte, e ele vai para o seminário e ele constitui uma família. E então eu nasço junto com os meus irmãos e nós já nascemos num lar cristão, que ele não nasceu. E agora nós estamos buscando perpetuar a descendência em um lar cristão, e assim a visão de Deus e o testemunho do Senhor ficar vivo ao longo das gerações. E também aplicado à igreja, nós queremos construir uma igreja que os filhos de vocês levem essa obra em frente quando nós não mais estivermos aqui. E quando os filhos de vocês não mais estiverem aqui, o Deus de gerações, Ele levantará a nova geração, que serão os netos e bisnetos de vocês, para que eles levem a visão e a missão e a obra e o reino de Deus à frente. O Deus de gerações, esse é o Deus a quem nós servimos. Deus então nos chama para construir uma missão que sobrevive ao tempo. E eu começo com a seguinte frase: a herança espiritual que você recebeu é tratada como prêmio ou é tratada como responsabilidade? A herança espiritual que você recebeu uma herança espiritual, alguém pregou o evangelho para você, alguém é o seu pai espiritual ou sua mãe espiritual. São as pessoas que te discipularam, são as pessoas que pregaram o evangelho para você, são as pessoas que intercederam por você e que batalharam no mundo espiritual por você, como com dores de parto, como dizem as Sagradas Escrituras. E você recebe dessas pessoas uma herança. E o que você faz com ela? Você desvia? Você blasfema contra o nome de Deus? Você recebe ela como se não fosse nada? Ou você trata ela com responsabilidade? Não, eu vou continuar evangelizando, eu vou ganhar mais pessoas para Jesus. A nossa igreja precisa ganhar mais pessoas para Jesus. Precisa, gente, é simples assim. A nossa igreja não pode ser uma igreja de manutenção teológica. Nós precisamos ser uma igreja que forma discípulos e líderes, para que a visão sobreviva às gerações. Então a herança que você recebeu, você trata como prêmio ou como responsabilidade? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que seu pai espiritual diria de você? Vamos ler então o texto base de hoje. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 90, do verso 1 até o verso 2. Salmo capítulo 90 é um salmo de Moisés. Moisés escreve então um salmo no deserto, diante de uma situação calamitosa. E ele escreve talvez um dos 2 versículos mais belos que nós temos nas Escrituras Sagradas. E ele diz o seguinte, Salmo capítulo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes, versículo 2, antes que os montes nascessem, antes que Tu formasses
a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, louvado seja o seu santo nome. Vamos orar a este Deus agora mais uma vez. Engrandecemos o teu santo nome, Jesus. Te engrandecemos nessa noite, ó Deus Jeová, ó ancião de dias. Nós consagramos esta igreja a Ti, nós consagramos esta visão a Ti, nós consagramos esta missão a Ti, as famílias dessa casa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor construa em nós um desejo de criar algo para as próximas gerações. Em Teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, na Idade Média você vê aquelas imagens de catedrais belíssimas e suntuosas. E eu digo para você que essas catedrais demoravam anos para serem construídas. O arquiteto desenhava a planta, obviamente que naquela época catedrais medievais não gozavam das tecnologias que nós temos hoje. E então o pedreiro, depois ao executar o projeto, ele colocava a primeira pedra, ele passava a primeira massa, mas ele sabia, e também o arquiteto sabia uma verdade. Que verdade é essa? Eles sabiam que eles morreriam e não veriam a obra pronta. E aparentemente eles não tinham problema com isso. Eles sabiam que eles não veriam aquela catedral que eles haviam arquitetado e que eles tinham começado a construir. Eles sabiam que eles não veriam aquela obra pronta. Essa é a mentalidade de uma visão geracional. O teto dos gigantes é o nosso piso, e eles morrem e Deus nos levanta, nos dando uma oportunidade graciosa, porque Deus não precisa de nós. Ele poderia levantar pedras como filhos a Abraão, mas Ele nos dá uma oportunidade de nos usar. E eu quero que essa igreja chegue para Deus e diga assim: Deus, não me deixa de fora do que Tu queres fazer na nossa geração. Através de meus dons e talentos, eu quero contribuir. Através de meu tempo, eu quero contribuir. Através de minhas posses financeiras, eu quero contribuir. Não me deixe de fora. O teto dos gigantes são aqueles homens que aceitam que são transitórios. Aquelas pessoas que sabem que um dia vão morrer. E elas não constroem, melhor dizendo, as suas construções para consumir de imediato, mas elas constroem para que a próxima geração possa desfrutar daquilo ali. Nós não podemos ser Ezequias. Ezequias, diante do Senhor, ele diz que o Senhor diz a ele através do profeta Isaías que o juízo vem sobre ele, e ele vai dizer assim, pelo menos, na verdade vem sobre a descendência dele, ele diz assim: pelo menos durante o meu tempo de vida haverá paz e prosperidade. Nós não podemos pensar como Ezequias. Nós precisamos deixar uma estrutura e uma infraestrutura. Nós precisamos deixar uma herança espiritual e física, por que não dizer, para que a nossa descendência possa desfrutar. Nós precisamos estocar orações para a próxima geração. E nós também não temos apenas as histórias da Idade Média, mas nós também temos as histórias reais. O pastor Naú Monteiro, como nós temos falado ao longo dessa série, você faz parte de uma igreja que foi plantada por ele. Você precisa então conhecer a sua história. A sua história não é uma história de uma igreja de 5 anos, mas uma igreja de 40 anos. Uma visão que foi dada a homens de Deus e agora é perpetuada por homens e mulheres que aceitam o desafio. Pastor Naú começa então o seu ministério num bairro marginalizado de São Luís, que era Forquilha. E ele não usou o pragmatismo para fazer a igreja crescer. Ele não foi atrás das estratégias de mercado, mas ele orou, joelho no chão e rosto no pó, é isso que ele dizia. E então ele mostra o seu impacto na cidade através da sua fidelidade. E assim também nós devemos ser essa igreja. Nós devemos ser aquela igreja. E alguns de vocês estavam lá quando ele chegou. Quantos estavam lá quando ele chegou? Algumas pessoas estavam. Vocês lembram como era? Nós estávamos lá, mas outras pessoas chegaram, porque outras pessoas que nem estavam nascidas ainda quando ele chegou. Minha esposa é uma delas. Ela pegou o bonde andando, não é isso? Minha esposa nasceu em 2002.
Pastor Naú chegou em São Luís em 2001. Outras pessoas vieram. Os filhos de vocês vão nascer. Onde é que eles vão estar? Que igreja vocês vão deixar para os seus filhos? Qual é a estrutura física e espiritual? Qual é o DNA que vocês vão legar a eles? A igreja então assume uma vocação sacrificial. Eu não quero viver uma espiritualidade só para mim e deixar os meus filhos, depois que eu passar, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de legado ou herança. Eu quero deixar uma igreja para os meus netos e para os filhos deles. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus de gerações, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, nós precisamos entender qual é o contexto do Salmo 90. Ora, Moisés foi que escreveu esse salmo, ele estava no deserto. Moisés compõe um lamento, ele não estava num retiro, ele não estava num acampamento de oração, não, Moisés estava na fornalha do deserto. Moisés estava cercado pela morte de uma geração inteira, que era a geração que padeceu no deserto. E como confirmação da sua segurança, ele poderia ver o deserto acontecendo, ele poderia ver as pessoas abandonando ele, abandonando a fé, tudo ao seu redor desmoronando, mas Moisés profetiza que Deus é o nosso refúgio. Historicamente isso nos mostra que Deus é um Deus de alianças, como diz a música, um Deus de promessas e um Deus que não é homem para mentir. Meus irmãos, às vezes as dificuldades do ministério, da vida familiar, são muito grandes e parecem intransponíveis. Mas nós precisamos lembrar que as coisas não devem ser vistas da nossa perspectiva. Nós somos falhos e limitados, temos dificuldades de lidar com problemas interpessoais, não sabemos às vezes nos comunicar direito, mas o nosso Deus preserva a sua aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de gerações. Na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, Deus se relaciona através de gerações. Deus não se relaciona com indivíduos somente. Deus se relaciona com gerações. Deus dá uma promessa a Abraão e já deixa ele certificado de que ele não verá a promessa. Mas não importa, a promessa de Deus está ali. Deus deu uma promessa para nós que os filhos de vocês talvez vão desfrutar. E alguns de vocês, os netos de vocês, vão desfrutar. Existem orações que você entesoura que os filhos dos seus filhos é que vão desfrutar. Mas isso não deve tirar o nosso ânimo. Nós somos construtores desta obra e devemos deixar com amor algo para a próxima geração. Quantos entendem, digam amém. Moisés então profetiza no meio do deserto que Deus é o seu refúgio, como uma confirmação da segurança. Isso mostra que Deus preserva a sua aliança com o seu povo. E teologicamente a passagem estabelece um problema para nós, que o homem é passageiro, você é passageiro. Daqui a 50 anos a maioria de vocês não estará mais aqui, provavelmente eu também não. Talvez alguns de nós temos 30 anos de vida somente, e nós precisamos fazer o melhor desse tempo. Não desperdice o seu tempo, e lembre-se, viver focado no ego é perecer, mas habitar em Deus é perpetuar um legado. A herança espiritual que você recebeu, e esse é o tema central da nossa mensagem. A herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como um prêmio, mas sim como uma responsabilidade. A herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como um prêmio, mas sim como uma responsabilidade. Levante sua mão e receba agora em nome de Jesus. Deus não é o refúgio de quem vive apenas para o seu próprio ego. A igreja é a família pactual que Ele abençoa em nome de Jesus. No reino dos homens, o indivíduo tenta se erguer e erguer o seu próprio nome na areia do tempo. No reino de Deus, o indivíduo torna-se o piso que outras gerações vão pisar, vão andar. É isso que eu quero ser. Nossas ambições não devem ser mesquinhas como dinheiro e posses. Nossas ambições é colocar o nome de Deus gravado nessa cidade. E deixa que Deus cuida do resto. Nós temos agora um sítio, e irmãos, eu estou sentindo algo espiritual. Eu estou sentindo.
Ninguém tem que sentir junto comigo, mas eu estou sentindo. Sabe quando algo está prestes a romper? Não sei se vocês entendem isso. Algo está prestes a romper no mundo espiritual. E será chuva de bênçãos. Mas nossa igreja precisa, então, e eu estou batendo nessa tecla. Vocês têm que parar de ser clientes espirituais. Vocês têm que parar de com meninices espirituais, picuinhas espirituais. Vocês têm que parar com a ideia de cliente. Eu sou cliente da igreja. Não, você é um servo. Para você estar aqui, homens e mulheres doaram sangue, lágrimas e suor. E só assim a igreja cresce. Só assim com trabalhadores dispostos. Esforço coletivo e honra ao nome de Deus e ao nome de homens e mulheres que vieram antes de nós. No reino dos homens, o indivíduo tenta erguer o seu nome na areia, tenta escrever o seu nome na areia. No reino de Deus, o indivíduo torna-se o piso onde as próximas gerações andarão. Essa é a nossa ambição. Nós temos que ser aqueles que constroem o reino de Deus para os seus filhos viverem melhor. Os filhos de vocês têm que viver melhor do que vocês viveram por causa do mundo que vocês vão construir. Deus é poderoso, sim ou não? Deus é poderoso. Então nós vamos agora rapidamente por 2 pontos, um problema e uma solução. Em primeiro lugar, da arquibancada à família, o nosso refúgio eterno. Qual é o problema? A arquibancada. A arquibancada é o lugar onde você olha o jogo e não se envolve, você não tem meios de ação, você não tem como participar. E muitos crentes estão assim hoje, não querem participar, estão perdendo os melhores anos da sua vida com mesquinharias e outros tipos de bobagem, com pecados e outros tipos de atraso. Meus irmãos, nós precisamos bater firme nisso, porque nós não queremos ser uma igreja assim. Você não pode vir para uma igreja só para receber, não pode, isso é inadmissível. Nós precisamos ser aqueles como Jesus, que desce de lá e vem se envolver. E esse é a nossa solução, o Deus da eternidade e o teto dos gigantes. Então nós vamos lá, primeiramente, o primeiro ponto é da arquibancada à família, o nosso refúgio eterno. Vamos ler o versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, ao longo das gerações. Vamos ler esse versículo juntos? No 3, 1, 2, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Aleluia. Minha mãe, ela repete uma oração, continuamente ela diz assim: Deus, Tu foste o Deus do meu pai, Tu foste o Deus dos meus avós, Tu foste o Deus do meu marido, que não está mais aqui, meus pais não estão mais aqui, e Você vai ser o Deus dos meus filhos, e quando os meus filhos não estiverem, e quando eu não estiver mais, Tu serás o Deus dos meus filhos, e quando os meus filhos não estiverem mais, Tu serás o Deus dos meus netos. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Um Deus assim você pode confiar. O primeiro versículo da oração de Moisés destrói o engano que muitas vezes a gente tem na nossa vida. A palavra no original grego, traduzida por refúgio, significa um santuário de proteção, uma fortaleza de proteção. Esse é o nosso Deus. Um abrigo no meio do caos. É por isso que eu não temo pelo futuro dos meus filhos. Porque o mesmo Deus que nos conduz em triunfo os conduzirá. O mesmo Deus que levantou homens e mulheres grandes de Deus no passado e fez grandes obras, levantará uma nova geração, porque Deus não se deixa sem testemunha. E isso é uma verdade, porque a perseguição, como diz a música, não parou a igreja. Por que que não parou a igreja? A igreja sobreviveu aos impérios de sangue, mas não foi porque a igreja tinha um exército físico. Não era por isso. A igreja não permaneceu por causa de riquezas ou de comprar autoridades. A igreja não tinha dinheiro. A igreja permaneceu porque se refugiou nessa fortaleza chamada Deus. O nosso refúgio, ele é eterno, ele não é temporal. O nosso refúgio é forte, ele não é fraco. O nosso refúgio, ele é divino, ele não é humano. Esse é o nosso refúgio. E ele tem sido, diz o texto, perceba a flexão verbal, mostrando que continuamente Deus é o nosso refúgio. Contudo, hoje em dia nós temos um problema.
Nós trouxemos o pecado do mundo para dentro da igreja, que é a cultura do consumo. Muitas vezes o homem moderno ele vai julgar o culto e ele não participa para melhorar nada. E ele não se envolve na missão, e ele não liga para a visão, ele só vive para ele próprio. E o resultado é danoso quando a gente vive assim. Se continuarmos tratando a obra de Deus, o reino de Deus, como um balcão de serviços, nós estamos confiando em nós mesmos e no nosso conforto. E a herança da fé secará na nossa própria casa. A necessidade que o versículo 1 que a gente acabou de ler, tu tens sido nosso refúgio, geração em geração. A necessidade que esse versículo apresenta é que nós precisamos abandonar a arquibancada. Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido aquele que nos sustenta. Frequentar os cultos de domingo, irmãos, não significa ter Deus como refúgio. Participar da visão, sim. Participar dos cultos de domingo não necessariamente é participar da visão. Qual é a visão da nossa igreja? Resgatar, evangelizar. Eu estou consumido de trabalho na entrada nesse novo ciclo. Eu trabalho. Minha esposa me disse essa semana, meu amor, você não tem hobbies? Não tenho. A minha vida é trabalhar. Eu trabalho para a minha família e eu trabalho para o reino de Deus. Essa é a minha vida. Enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho clareza de pensamento, são os melhores anos da minha vida. Eu estou com a mente afiada. Eu preciso produzir coisas para a igreja. Eu preciso estruturar sistemas e processos para que a igreja rode sem que eu precise estar aqui. Eu estou trabalhando. E aí eu trago alguns doidos para trabalhar junto comigo. Mas nem toda a igreja está trabalhando. Isso me deixa mordido. A igreja tem que trabalhar. E eu confesso que certas parte disso é culpa nossa, porque nós não demos a estrutura, os sistemas, para que o trabalho de vocês possa fluir na evangelização, no discipulado. Muita coisa ainda está meio emperrada, mas vai dar certo. Por quê? Porque nós queremos nos envolver, nós queremos trabalhar, nós queremos envolver-nos na visão e não ficar na arquibancada. Deus não é um Deus de arquibancada, Ele é o Deus daqueles que se envolvem. Deus não é um Deus de arquibancada, Deus é um Deus daqueles que se envolvem. Por quê? Porque a herança que foi dada para nós não é um prêmio, irmãos. É algo que nós devemos lutar por. Frequentar os cultos de domingo não significa ter Deus como refúgio. O nível de engajamento de alguns, fora igreja domingo, é muito baixo. Assim como ter a matrícula na academia não significa que você vai ter saúde. O ginásio lotado pode apenas explicar a busca de um conforto estético. Eu gosto da igreja porque ela é bonita, tem umas músicas legais. Esse é o espírito de grande parte das pessoas no nosso tempo. Eu gosto de uma igreja porque ela é um clube social com pessoas com o mesmo nível social que eu. As pessoas pensam assim. Mas a mesa de Deus exige cruz. A mesa do Messias exige arrependimento. A mesa de Deus exige a negação do eu e de si. A arquibancada é um lugar de conforto. Quem está na arquibancada não constrói nada para Deus. Quem está na arquibancada não trabalha 10, 12 horas por dia, revisando material, fazendo acompanhamento pastoral, aconselhamento pastoral. Mas não é para o pastor fazer isso, porque todos nós somos reis e sacerdotes. É isso. Todos nós somos reis e sacerdotes e devemos honrar aqueles que vieram antes de nós. Muitos de vocês não estariam aqui se o pastor Naú não acordasse durante anos, 5 horas da manhã, para andar na Guajajaras e orar. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram dessa história? Vocês são frutos espirituais de uma obra que ainda vive. O líder de Simbala, ele vai advertir sobre essa mentalidade. Ele vai dizer o seguinte: o cristão moldado pela cultura da arquibancada escolhe a igreja usando os mesmos critérios de um clube. Baseia no conforto das cadeiras, rejeita qualquer exigência de moral e santidade,
renúncia ou cruz, ele rejeita. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A vitória espiritual pertence somente àqueles que suportam a forja de Deus. A disciplina de Deus é a prova do seu amor. E é por isso que muitas vezes Ele nos chama para descer da arquibancada e fazer parte da família. É assim que nós levamos a geração. É assim que Deus se torna o Deus nosso, da nossa geração e da geração por vir. Ele é o Deus daqueles que trabalham continuamente na sua obra. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Paulo vai endossar essa ideia quando ele vai dizer, e vamos ler juntos, Efésios capítulo 20, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Queridos, esse é o Deus a quem nós servimos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente muitas vezes se propõe. Deus pode fazer a nossa igreja receber muitas pessoas para aceitar Jesus. Você acredita nisso? Você pode fazer parte disso. Você pode andar com Jesus e fazer parte de algo grande, de Deus no nosso meio. Pastor, mas a nossa igreja... Não! A nossa igreja não é uma igreja de 5 anos, é uma visão de 40. Que Deus deu para homens e mulheres antes de nós e que nós pegamos o bastão e carregamos para frente. A pergunta é, você quer carregar para frente? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você quer carregar para frente? Por isso eu pergunto, daqui a meio século, preste atenção nessa pergunta, daqui a meio século, quando a sua vida tiver passado e os seus filhos dirão que você lhes deixou um alicerce de fé? Ou que você gastou a herança deles com preguiça? O que os filhos de vocês vão dizer para vocês? No leito de morte de todos vocês, o que a próxima geração testemunhará contra ou a favor de cada um de nós? Mamãe, você orou por mim? Mamãe, você poderia ter orado mais por mim? Papai, você orou por mim, você me ensinou os caminhos do Senhor. Papai, você construiu uma igreja onde os meus filhos podem ir para o Beré Kids e adorar e ter uma mensagem na linguagem deles. Papai, o Senhor doou financeiramente para o nosso campus, onde a nossa família pode ter um abrigo e um refúgio. O nosso Deus é um Deus que trabalha com esse tipo de gente. Ele é o Deus e o refúgio deste tipo de gente. A herança espiritual que você recebeu, repito, não pode ser tratada como prêmio, e sim como responsabilidade. Vou repetir, porque a repetição é uma das melhores pedagogias que existem. A herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como prêmio, e sim como responsabilidade. A herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como prêmio, e sim como responsabilidade. Esse é o nosso problema. Arquibancada. Crentes de arquibancada, ou então, como é muito comum se dizer por aqui, crentes esquenta-banco. O crente de arquibancada, ele olha de longe, ele não participa. Deus não é o refúgio desse crente. Refúgio para quê? De quê? Ele não se desafia, ele não aventura, ele não dá um passo de fé, ele não é ousado no espírito, ele não intercede, ele não batalha, ele não guerreia, ele trabalha de boleto em boleto e nada acontece na vida dele. Você não pode ser esse tipo de crente. Você tem que ser o tipo de crente que se envolve. Está no meio do deserto, está no calor da prova, mas assim como Moisés naquele deserto, você declara: tu tens sido o meu refúgio, e tu serás o meu refúgio e da minha descendência. É isso, gente, é isso. Em segundo lugar, a solução que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá misericórdia e graça para resolver os nossos problemas. O Deus da eternidade, é isso que conserta os nossos problemas. E o teto dos gigantes. Vamos ler agora o versículo 2. Antes que os montes nascessem, diz o texto, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Queridos,
No verso 2, a palavra nos lembra quem Deus é. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus acima do tempo. Deus olha essa igreja não numa linearidade temporal. Deus olha a sua obra completa e acabada com todos os redimidos que Ele chamou. A visão que nós temos na nossa igreja é resgatar pessoas e equipá-las, não apenas resgatar, não apenas ganhar as pessoas para Jesus. E aqui eu queria dar algumas ideias para a nossa igreja, que podem virar alguma ação. Nós precisamos plantar células. Não é multiplicar a célula, é plantar uma célula. Eu preciso de líderes, gente. Vocês não podem ter medo de ser líderes. Eu preciso de líderes, porque a obra de pessoas para ganhar para Jesus é muito grande. Você tem que ganhar pessoas para Jesus. Esse é o motivo pelo qual Jesus nos salvou e não levou a gente para o céu ainda. Você existe como crente, não é para encher a sua cabeça de informação e ficar cabeçudo e obeso de informação. Meu Deus, que mais uma pregação do Rick, eu não aguento mais. Ano passado eu preguei 50 domingos nessa igreja, quase. Na verdade eu preguei 48 domingos. Eu fiz uma avaliação de quantos sermões bons eu consigo entregar. E pegou ali na faixa de 20, 26, 28 sermões. Critérios objetivos. E eu fiquei pensando, imagina só se a igreja ela estiver condicionada ao meu trabalho para crescer. Não, gente. Não. A gente tem que parar com essa visão umbilical. A gente tem que ganhar pessoas e ser líder. Nós precisamos liderar, levar pessoas a Cristo. E no novo ciclo de 2026 a 2030, nós vamos mudar radicalmente a igreja. E eu já vou avisando para vocês não dizerem, Rick não avisou. Não, eu estou avisando agora. Vai ser uma igreja que vai ser um pouco desconfortável. Não vai ser desconfortável, vai ser um pouco desconfortável para aquelas pessoas que não querem crescer em liderança, não querem ganhar ninguém. Vai ser, mas tem que ser, porque senão a igreja não rompe, senão a igreja não cresce. A igreja cresce não é pegando crentes de outra igreja. Isso, deixa isso para outras igrejas aí em São Luís. Igreja cresce ganhando gente para Jesus. Quantos podem dizer amém? Você não pode ter medo de ser líder. Se tem um lugar fácil para ser líder, é na nossa igreja. Que nós temos toda uma estrutura, nós damos o guia, até o que você fala. Você só precisa se comprometer em olhar um filho de Jesus, um filho de Deus, uma ovelha de Cristo e dizer assim, eu vou orar por você, eu vou te ajudar naquilo que você precisar. É disso que nós precisamos. Deus é o refúgio desse tipo de gente. Nós precisamos de líder de célula. Nós precisamos de líder para plantar uma célula. Nós precisamos fazer GCs apostólicos, GCs de oração. E nós precisamos de pessoas, precisamos de você. Nós vamos bater nessa tecla até que Deus desperte alguém ou alguém para se mover. A visão que Deus nos deu não nasceu de ideias humanas. Resgatar pessoas, equipar pessoas, que é o quê? Ajudar aquela pessoa a ser madura na fé, a tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Isso é maturidade. É ajudar uma pessoa a ter os interesses que agradam Jesus, fazê-la crescer espiritualmente, fazê-la se tornar uma pessoa devota, plena na sua decisão de seguir. Isso é ser discípulo de Jesus. E isso é equipar. Influenciar é o quê? É fazer música para essa cidade. Influenciar é nós sermos cristãos tão contagiantes que as pessoas querem conhecer o Jesus que a gente serve. É nós sermos tão alegres e tão felizes, tão festeiros. Por que o povo da ICPB é tão festeiro? Nós queremos influenciar. Por que nós reunimos a juventude para assistir um jogo de Copa e nós gritamos e nós falamos e nós falamos alto e nós comemoramos o gol, mas o Espírito Santo se move aqui e nós podemos ter essa diversão movida pelo Espírito Santo? Isso é que faz toda a diferença.
E alguém que não conhece Jesus, ele chega numa igreja como essa, e ele é convencido dos seus pecados, e ele chega a uma conclusão: Deus está nesse lugar. Isso é influenciar. É nós fazermos uma música como a música Ressurreto, que saiu agora, e as pessoas ouvirem: meu Deus, como eu fui tocado por esse louvor. Meu Deus, como agora eu entendo que Ele é o Deus poderoso para fazer o que está morto reviver. Isso é influenciar. Essa visão não veio de nós, essa visão veio de Deus. Resgatar e equipar para influenciar e inspirar. É as crianças sendo inspiradas no Berea Kids e atormentando seus pais para ler o versículo. E Jesus entra na casa através das crianças. E Jesus faz uma obra naquela casa através das crianças. E aqueles pais vêm na igreja porque eles querem saber o que aconteceu com meu filho. E aqui ele ouve uma palavra e Jesus salva ele. E ele se torna um discípulo de Jesus. Mas às vezes não é assim também. Às vezes ele precisa de um café. Às vezes você precisa fazer um convite para ele. E a nossa igreja, ela se tornará uma igreja evangelizadora. Nossa igreja tem que crescer. E quando crescer vai ser desconfortável. E quando crescer a gente vai achar estranho. Não, olha, não é a igreja que começou 5 anos atrás. Glória a Deus que não é a igreja que começou 5 anos atrás. É uma igreja que cresce. É uma igreja que lida com os desconfortos do crescimento. É uma igreja que busca outro lugar, faz 2 cultos. Essa é a igreja que Deus planejou para nós. Amém, irmãos? Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês? Deus pode contar com vocês? E até mudou aqui, né? A luz. É Deus. Mas se puder botar branca mesmo, eu agradeço. Sabedoria de Deus para a tua vida. Opa. Nós somos reformadores. A obra de Deus ainda vive em nós. O teto construído pelas lágrimas do pastor Naú devem se tornar o nosso piso de hoje. Onde é que ele parou? Quando ele morreu, a igreja estava transicionando novamente para um tempo de crescimento. Então, nós tivemos um hiato e agora é um tempo de retomar. Não é isso? O teto dele é o nosso piso. E assim a nossa vida também. Quando morrermos, devemos deixar para a próxima geração um piso para eles caminharem, e a partir desse piso eles irem mais longe e eles irem além. Nós precisamos ser uma igreja evangelizadora. Nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Você tem que ser um líder. Tem que ser um líder. Você não vai ser ordenado pastor, talvez sim, talvez não, mas não necessariamente você precisa ser pastor para ser líder. A herança não é apenas o que recebemos. Herança não é a transferência de bens. Herança é responsabilidade. Herança é aceitar o teto construído com as lágrimas do passado para ser o nosso piso hoje. É receber de bom grado um presente de Deus que alguém já construiu para nós e agora a gente vai melhorar. Sabedoria de Deus para a tua vida. Quem consome a igreja não constrói um legado. E quem constrói um legado recusa-se a consumir a igreja e ser um mero consumidor. Vou repetir. Quem consome a igreja não constrói legado. O nome dessa pessoa é esquecido. E quem constrói um legado recusa-se a ser um mero consumidor que consome a igreja. É isso que nós não queremos ser. Nós não queremos ser consumidores. Nós queremos deixar um legado. Nós queremos receber de bom grado o piso que homens de Deus e mulheres de Deus construíram para nós antes e exponencializar isso. E mais uma vez eu repito, a herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como prêmio e sim como responsabilidade. Você precisa ganhar pessoas para Jesus para construir coisas profundas que vão dar muito fruto depois que você se for. A palavra que sustenta esse princípio é Salmos capítulo 102, versículos 25 a 27. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos.
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Clientes perecem. Crentes que vivem na arquibancada perecem. Mas aqueles que descem para o jogo, pegando o contexto da Copa do Mundo aí, né? Aqueles que descem para o jogo, esses permanecem. Os que fazem do Deus de Jacó o seu refúgio, esses permanecem. Charles Spurgeon, perdão, vamos ler o final, né? Eles perecerão, vamos lá no 3? 1, 2, 3. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Charles Spurgeon afirmava uma verdade bíblica. Ele dizia que enquanto os impérios humanos são varridos como poeira pelo vento, o nosso Deus permanece um seguro refúgio. Agora a pergunta que eu faço é: o teto de intercessão deixado pelos nossos fundadores está sendo honrado por você? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está orando o bastante? Pastor, como é possível fazer isso? Tem jeito? Sim, tem jeito. Primeiro, como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso fazer de Deus o meu refúgio? Primeiro, lembre-se que Jesus já fez por nós. Louvado seja o seu santo nome. Se nós podemos ganhar a cidade de São Luís, é porque Jesus nos ganhou. Se nós fomos de 30 para 80 pessoas, Deus pode nos fazer 200. E depois 500, e depois 1000. E depois plantar outras igrejas. E depois discipular esta cidade. E depois influenciar a cultura, a política, a economia. Jesus é Senhor sobre todas essas áreas. Jesus, se nós podemos ganhar esta cidade, é porque Jesus nos ganhou. E como é que Ele nos ganhou, gente? Ele não ficou na arquibancada. Jesus não ficou na arquibancada, Ele veio jogar. Jesus, Ele não ficou cheio de si, pelo contrário, Ele esvaziou-se a si mesmo, tornando-se relva frágil. Ele foi moído e seco no solo do Calvário em nosso lugar. Jesus suportou as trevas para que nós possamos viver a luz. Essa é a glória do sacrifício substitutivo de Jesus. Este é o Evangelho. Que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos deixar um legado para os nossos filhos. Vou repetir. Deus enviou o seu Filho para que eu e você possamos deixar um legado para os nossos filhos. E como nos garante Gálatas capítulo 3, vamos ler juntos, 1, 2 e 3. Mas Cristo, cadê? Vamos lá, 1, 2 e 3. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, que somos nós, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele é o Deus daqueles que recebem esse Espírito. Ele é o Deus de todos aqueles cujos pecados foram perdoados e a maldição foi tirada. Ele é o Deus dessas pessoas. Agora, quais são os próximos passos? São simples. Primeiro, ore a visão. Nós queremos mobilizar toda a igreja em intercessão para o novo ciclo. Primeiro, baixe a nossa nova lista de pedidos de oração. E eu quero dizer para os visitantes que estão aqui, nós queremos orar por você. Você tem algum pedido de oração? Qualquer pedido de oração, nós temos a responsabilidade de ajudar você na intercessão. E você precisa baixar. Nós temos algumas, eu não sei quantas folhas tem ainda lá na frente, mas, não sei, acabou as folhas? Nós temos os pedidos de oração impressos para você levar para casa. Todos os dias. Está lá com a nossa sentinela Zélia. Dá um salve assim, Zélia. Pegue lá, aquele lá é o pedido de oração. Nós temos 8 pedidos de oração. Presta atenção, que isso aqui é muito importante. Nós temos 8 pedidos de oração para o novo ciclo, envolvendo todas as áreas da igreja e a nossa cidade de São Luís. Nós queremos desafiar você, dê um próximo passo.
Baixe a nossa nova lista de oração para o novo ciclo de 26 a 30, porque antes de agirmos precisamos orar. A igreja que chora é a igreja que colhe. Segundo, leia o nosso texto, Teto dos Gigantes, nosso piso, Reformadores e o resgate de uma visão que ainda vive. Esse texto eu escrevi, é um texto longo, mas eu suplico que você leia para conhecer a nossa história. A sua história nessa igreja está lá naquele texto. Você vai entender várias coisas. Leia esse texto. Leia esse texto. Esses são os passos. Primeiro, ore a visão. Todos os dias ore, pelo menos por um motivo. Em uma semana você cobre toda a lista e depois você recomeça. Ore junto conosco. Toda a igreja deve se mobilizar em intercessão. Eu posso contar com vocês, irmãos, para orar? Amém ou não amém? Amém. Segundo, leia o nosso texto base. E por último, preencha a nossa consulta 2030, que é onde a gente vai poder fazer uma pesquisa dos dons e talentos da igreja. Onde você pode servir no novo ciclo. Você pode trabalhar numa escola. Nós temos um projeto com uma escola. Você pode trabalhar com aulas de reforço para a comunidade. Nós podemos te encaixar. Na verdade, nós estamos buscando fazer startups. Startups dentro do ecossistema da nossa igreja, para gerar renda, riqueza e servir a comunidade. Então, se você quer participar do nosso projeto, se você quer fazer parte na sua profissão, pastor, sou farmacêutica, sou enfermeira, sou médica, sou médico, advogado, eu sou profissional liberal, sei costurar, sei dar cursos de alguma área, trabalho com educação, tem lugar para todos vocês. Sou empreendedor, pastor. Tem lugar para você. Não, eu quero que toda a igreja preencha o formulário. Preencha o formulário. E vou repetir, preencha o formulário. Toda a igreja, porque senão a gente não consegue avançar. Você precisa preencher o formulário. Nossa igreja tem cerca de 80 membros. Ainda tem só cerca de 25 respostas. Tem muita gente para responder ainda. Todos os ministérios, Bereia Adoração tem que responder, Bereia Criativo tem que responder, Bereia Kids, Bereia Amor e Cuidado, Bereia Bem-Estar, todos os ministérios têm que responder o formulário para que nós possamos avançar. E por último, para refletir e praticar, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, Deus é o refúgio ao longo das gerações e não um alívio momentâneo. Leve Deus a sério na sua vida. Construa um legado que você vai deixar para a próxima geração. 2. Você é passageiro. Deus é de eternidade a eternidade. Em 50 anos, a maioria de nós estará morto e enterrado. Alguns de vocês ninguém mais vai lembrar. Mas se você deixar um legado, as pessoas certas vão lembrar de você. E você vai ter a oportunidade de fazer diferença. 3. O que você chama de vida sem Deus é só relva secando. Não pense que a sua vida está boa se você não serve, se você não cultua, se você não faz parte de um grupo. Não pense que isso é vida. Vida é definida pelos padrões de Deus. Se você não usa seus dons e talentos para a obra, se você não se envolve, não desce para arquibancada, fora disso não há vida. 3. O teto de lágrimas dos gigantes deve virar o nosso piso. Louvado seja o seu santo nome. 5, melhor dizendo, herança não é prêmio. É responsabilidade diante do futuro. 6. Jesus não ficou na arquibancada. Ele entrou em campo por nós. E por último, o evangelho é: Deus mandou o seu filho para que você deixe algo para os seus. Tem o último, na verdade. A herança espiritual que você recebeu não pode ser tratada como prêmio, mas sim como responsabilidade. Fique de pé agora. Eu quero te abençoar. Levante sua mão. Levante sua mão, agora com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. A único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.